Bem, amigos, tudo bem? Então, vamos fazer aqui a nossa análise do mercado de ontem à noite, né, no fechamento de ontem à noite, às 9 da noite. Hoje é dia 29, ou seja, do dia 28 às 9, que é quando começa o mercado para aquele dia. Então, vamos fazer aqui uma análise é, com os indicadores que nós falamos na última aula, depois a gente pode até acrescentar mais, mas eu vou fazer uma análise aqui bem simplificada, que é o que você pode fazer a cada noite, aí 15 minutos antes das 9 da noite, para realmente tomar a sua decisão se é um momento bom de entrar numa operação ou não, tá? Então vamos fazer essa análise. Lembrando que nós estamos utilizando o gráfico diário e para a tendência macro o gráfico semanal. Então, assim, pode ser que demore vários dias para você ter um sinal. Porque o sinal não acontece a cada vela, ele acontece quando tem um gatilho de entrada, tá bom? Então vamos lá, vamos lá. Começando a análise é o seguinte: se pegar aqui o gráfico semanal, nós podemos ver que ele está numa tendência de alta, tá? O gráfico está numa tendência de alta aqui, legal e tal. Em algum momento você vê que ele chegou a tentar romper, né? E ele fez aqui o que é chamado de um trap. O preço foi lá, enganou quem achou que fosse romper direto e voltou e estopou essa pessoa, provavelmente, se a pessoa botou um stop aqui acima da LTA, que é a linha de tendência de alta, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei, ó, tem aqui essa linha que é o raio, ray, também pode usar uma trend line para fazer essa linha. Então a gente vai entender a estrutura do mercado semanal para entender a movimentação. Tá? Se é uma tendência de alta, né, ou um canal de alta, se os topos também estiverem alinhados, a gente vai procurar entrar nos momentos onde você tem uma impulsão, um movimento de impulsão. Você pode até entrar no momento de retração, ok, tá? Mas se ele estiver muito longe, se ele estiver perto, não vale a pena, porque você está arriscando, porque de repente o mercado está ali com uma força compradora grande e você acaba indo contra o mercado. Não aconselho. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Nós temos, né, uma tendência de alta. Tá? Nós temos aqui no gráfico um momento que no de dia ele deu uma agulhada. Tá? Quem estava na aula viu que a agulhada ela geralmente proporciona um momento de uma movimentação relativamente grande, como aconteceu aqui. E é realmente uma agulhada, por quê? Porque ela aqui está fazendo um sinal de venda, tá? A média curta cruzando para baixo do ponto zero aqui, tá? Que é a média de 8 normalizada. E aqui nós temos uma aceleração. Então o mercado deu um sinal de venda com aceleração, ou seja, aqui nessa semana teve um sinal de venda fantástico, tá? Mas a gente aqui está querendo ver o contexto, porque o sinal de venda, os gatilhos de entrada, nós vamos ver no gráfico diário. Vamos lá então. Beleza. Então aqui a gente está procurando momentos de entrada. Aqui ele configura, tá, uma possibilidade do gráfico fazer essa movimentação. Cadê? Deixa eu ver aqui se eu acho o negócio aqui para desenhar. Dele fazer essa movimentação, tá, de bater aqui na LTA e voltar a subir. Que não é garantido, mas tem maneiras da gente. Beleza, vamos lá. Path. Aqui, ó. Você vê, ele veio aqui, caiu. Opa, muito. Veio aqui, caiu e pronto, tá? Aqui, beleza. Então aqui a probabilidade é que ele pegue aqui e volte a subir, tá? Uma grande chance disso acontecer realmente. Mas ok, vamos lá. Ah,
pode ser que ele caia também. Ele pode ser que ele dê continuidade a essa queda aqui, já que ele ainda está acelerando, apesar do interesse vendedor ter caído um pouco, mas o interesse comprador também ainda não se recuperou. Ele está fazendo aqui uma curvinha que dá a entender que ele possa vir a se recuperar, mas ainda não é viável ou aconselhável você confiar. Beleza, ok. Vamos tirar aqui esse desenho e vamos analisar então no gráfico diário. O gráfico diário está fazendo o quê? Ele está fazendo uma tendência de baixa, tá? Inclusive aqui, nessa tendência de alta, apesar dele ter recuado bastante, só vai configurar mesmo que ele mudou de direção, que fez uma reversão, no momento que ele perder essa mínima aqui, tá? Se ele perder essa mínima aqui, vier fazer mais uma retração aqui, né? Ele fizer um pullback e fizer um pivô de baixa, aí pode ser que o mercado reverta e comece a cair fortemente. Vamos lá. Aqui, no nosso gatilho, tá? Nós não temos um gatilho de entrada. O gatilho de entrada aqui, ele aconteceu aqui no cruzamento aqui, tá? Ele cruzou e aí ele estava nessa vela aqui, o fechamento dessa vela aqui teria sido, aqui no fechamento dessa vela teria sido o gatilho de entrada, que foi no dia 26, tá? E aqui eu fazendo a operação curta, eu colocaria aqui de 1 para 1, tá? Com um alvo de 5,25% para ele bater ali. Ou eu colocaria aqui um alvo curto para poder bater, eu sair parcialmente e proteger a minha operação, tá? Então, vamos dizer aqui, às 9 da noite do dia 28 não tinha nada para fazer. Só tem que esperar, tem que ter paciência para encontrar um gatilho de entrada, beleza? Então essa é a análise do Bitcoin. Vê que, assim, eu estou explicando e tal, mas a análise que você faz é bem rápida. Então dá para você fazer aí em 10 minutos, 5 minutos, dá para você fazer análise de algumas moedas. Vamos ver aqui então, né, Ethereum. Como que tá aqui o gráfico da Ethereum? Você vê que o gráfico semanal ainda tem aqui uma tendência de alta bem de leve, né? Mas ele ainda está no movimento de queda, talvez buscando aqui embaixo, ou se ele voltar, ele pode voltar a subir aqui. Dentro desse movimento, tá? Nós tivemos aqui uma tendência de alta que foi rompida, ok? Vocês veem que a movimentação de muitas moedas acaba se parecendo um pouco com o próprio Bitcoin, porque o Bitcoin é a nave mãe. Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu botar o mesmo símbolo. Beleza. Então aqui, ó, nós temos também uma tendência de baixa. A gente interliga os topos, ok? E apesar da gente desenhar com uma linha, não é uma linha, é uma região, tá? Muito importante a gente saber disso. Então aqui, o que provavelmente vai acontecer? Ó, nós temos aqui, ó, um sinal de venda, ok? Dele decaindo aqui lá de cima, ou seja, ele tem espaço para cair, realmente, olha, sinal bacana aqui de venda. O contexto é que ele continua caindo, ainda os vendedores ainda estão subindo, né, apesar de estar indo em ondas, e os compradores estão sem interesse. Então, aqui nós tivemos um sinal de compra, tá? Aqui nessa vela aqui no dia 25. Porém, hoje não tem nada. Hoje não tem sinal de compra nem de venda. Ele está revertendo aqui, mas como eu expliquei para vocês,
Isso você vai ganhar com o tempo de tela. A movimentação disso aqui é uma grande probabilidade. O que que acontece? É como se a média curta ela tivesse a, sempre tentando ir para o lado oposto da média longa. Então, se a média longa aqui está caindo, apesar dela estar subindo aqui, e aqui ela voltar a cair, tá? Aqui a probabilidade maior é que, como essa aqui está caindo, ela vai fazer assim e vai voltar a subir em algum momento, tá? A não ser que essa daqui comece a voltar a subir e a azul vai dar continuidade na queda. Mas em princípio é isso aí que está acontecendo. Não cruzou aqui para compra ainda, tá? E não cruzou, os DIs não cruzaram, então quem ainda está ganhando é a venda, tá? Aqui não seria, na minha estratégia, não seria um ponto de compra. Para outras pessoas, para outras estratégias, tem uma estratégia chamada 1, 2, 3, que você vê, por exemplo, um topo ou fundo. No momento que ele rompe aqui o ponto da mínima, né, dessa aqui do meio, ó, topo, a máxima baixa, mais alta, mais baixa. No momento que ele cruza isso daqui, ele cria um topo, como a gente falou na aula. Aqui no caso ele iria romper. No momento que ele rompesse aqui, o que ele cruzasse essa mínima desse aqui, o que aconteceu, a pessoa às vezes entra e aí ela faz o quê? Entra aqui para venda, colocando o risco para cá e aí ela vai de acordo com o que seja a estratégia dela, se é 2 para 1, tá? E botando um alvo aqui assim. Não é a minha estratégia, na minha estratégia não tem um gatilho de entrada aqui nesse momento, e como eu falei, há uma grande chance dele fazer isso daqui, dar uma caidinha aqui e voltar a subir, costurando essa média longa, tá? Então não tem nada o que fazer aqui na Ethereum, continuando esperando o sinal. Vamos para a nossa terceira moeda. Vamos pegar a ENA, uma moeda que eu gosto muito. Então, vou pegar a ENA. Quando eu falo eu gosto muito, é porque ela geralmente tem uma volatilidade legal. E no mercado a gente precisa de volatilidade para poder fazer dinheiro. Vamos lá, ó. A gente está vendo aqui, ó, que ela tem um suporte aqui nessa região, tá? E ela está justamente batendo nesse suporte. Ela era uma moeda que chegou a crescer muito aqui, ó, em 2024, dezembro, aí caiu de novo, aí voltou a subir meados de 25 e caiu de novo, tá? Então vamos lá. No gráfico semanal, tá? É esse contexto aqui, ó. A média longa está subindo, tá? Aqui o interesse dos vendedores está diminuindo, o interesse dos compradores está querendo aparecer por aí, tá? E aqui ela está no movimento primário, tá? Por quê? Quando ela está subindo é o movimento primário, quando ela cai, tá? Fazendo a leitura desse indicador aqui, é assim que a gente vê, tá? Movimento primário e aqui o pullback. Aí esse pullback aqui de queda virou um movimento primário, tá? Aqui. Então vamos lá. Aqui o que pode acontecer? Chances são de que ele pode continuar subindo, fazer esse movimento para cá, ou que ele pode subir um pouco e voltar a cair, porque essa daqui está indo no sentido subindo, tá? E geralmente, como eu falei, a média curta ela vai querer ir para o movimento oposto. Em algum momento ela vai querer ir para o movimento oposto. Mas beleza, ok. Nesse momento aqui, tá meio indeciso. O legal aqui é que ele tá numa posição aqui de bater no suporte
e está querendo voltar, tá? Aqui, o movimento primário era de queda e ele está dando um pullback aqui de compra, tá? De subida. Aqui, por ele estar bem lá em cima, eu teria tido um ponto de entrada, um sinal de entrada, justamente nessa vela aqui, tá? Aí, para compra, no dia 24, no fechamento do dia 24, certo? Ou aqui. Não, na verdade, provavelmente aqui, ó, no fechamento do dia 25, porque aqui é que é depois do cruzamento aqui, tá? Ele cruzou e aí ele fechou já do lado de cima. E com essa média longa descendo, tá? Aqui ele deu o kick, aqui ele teria dado um sinal de compra, tá bom? Aqui, com essa movimentação, as chances são, apesar dele ter dado uma decaída aqui, que ele volte a subir, ok? Então, para conferir que aqui realmente seria um ponto de entrada bem legal, com uma chance muito boa de alcançar pelo menos o alvo curto. Você vê como tem uma confluência realmente, né? Porque aqui, ó, bateu no suporte e ele provavelmente vai fazer essa movimentação de subida, tá? Aqui, ó, pum, pum, vem aqui. Agora as chances são de que, na verdade, aqui ele caiu, né? Foi até lá embaixo, voltou e voltou, tá? Agora ele está querendo subir novamente. Mas é basicamente isso, tá bom? Análise aí de 3 moedas. Deixa eu ver se dá para fazer mais uma aqui. Vamos pegar a Pendle, que é uma outra moeda legalzinha. É muito parecido também. Ela tem aqui ela não está numa tendência assim muito agradável. É bom quando a tendência está forte. É a maravilha para quem está tradando. Por isso que quando eu faço trading, o day trade, eu fico procurando moedas que estejam muito fortes. Eu faço um garimpo ali para operar de uma maneira com uma probabilidade maior de acerto, tá? Tá basicamente fazendo um movimento parecido com a Ethereum, tá? E aqui, ó, mais uma vez, ó, nessa data aqui, no dia 25, ela teve um sinal de compra. Teria comprado aqui e, como vocês podem ver, esse sinal de compra aqui teria dado já pelo menos aqui a lucratividade com aproximadamente 11%. Tá? E na verdade foi na próxima vela ela já alcançou o alvo, ou seja, em um dia fez ali 11%. Muito legal, né? Então agora aqui nesse momento é o momento de estar esperando, tá? Não tem o contexto aqui, ele tá possivelmente começando uma subida, deu o kick aqui, mas com aceleração muito fraquinha, ou seja, está muito indeciso, está muito fraco, capaz, é possível que ele fique aqui ganhando um tempo ali, lateralizando um pouquinho e tal, antes de voltar a subir, tá? Então, e aqui nós temos, né, também uma tendência aqui de baixa. Se lembra? 2 pontos, pelo menos, para fazer uma tendência de baixa. Então pode ser que ele venha buscar essa resistência aqui, tá bom? Mas é isso. Essa é a nossa análise aqui. Na data de ontem à noite nós não temos nada para entrar, não temos gatilho de entrada, ok? Um ótimo final de semana para vocês e eu vou postando, né, as análises diárias aí. Não sei se final de semana, acho que dá para eu fazer final de semana também, tá? Então um grande abraço para todos e a gente se vê aí esses dias.
postando essas análises. Eu vou fazer análise mais rápida nas próximas vezes. É a primeira vez que eu estou mostrando isso para vocês, mas vocês vão começar a se acostumar e vocês mesmos podem ir fazendo análise de vocês. Tá bom? Um grande abraço aí para todos. Ótimo final de semana. Tchau, tchau.